Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e designer de atividades pedagógicas, ou seja, eu elaboro material pedagógico, além de ser autora de alguns livros didáticos, pedagógico-didáticos, entre eles o Neurogênese da Alfabetização, que é um livro super legal aí para quem está nessa faixa de alfabetização, que é o propósito aqui do vídeo. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele para poder embasar aqui o vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu trago uma proposta muito legal, bem estruturada e que dá ótimos resultados para o pessoalzinho aí da faixa de alfabetização. É um material prático que se chama Bichinhos de Jardim. E assim, eu fiquei apaixonada enquanto eu estava fazendo esse vídeo. E esse material. Por quê? Porque esse material, ele tem uma estrutura tão gostosa de praticar, de fazer as atividades, que as crianças vão ficar muito assim envolvidas no trabalho. E isso é super importante para a aprendizagem, porque quando as crianças estão envolvidas, você consegue delas uma coisa muito importante, que é a atenção. Então eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente já ir para os finalmente, que eu sei que vocês têm muito trabalho, tem bastante coisa para fazer. E daí eu vou explicar para vocês como que é esse material e por que ele dá resultados. Vou compartilhar aqui a minha tela com bichinhos de jardim. E eu vou explicar umas coisas importantes, inclusive da BNCC, para vocês perceberem como que foi pensado esse material, porque logicamente tem todo um pensamento ali por trás. Então é o Bichinhos de Jardim Alfabetização, nosso tema de hoje. E uma coisa importante, gente, é a BNCC. Para quem não conhece a BNCC, ela é a nossa Base Nacional Comum Curricular. O que vai acontecer com ela? A BNCC, ela vai trazer ali alguns parâmetros, porque afinal de contas tudo precisa de um parâmetro, porque senão as coisas não andam socialmente. E esses parâmetros nós utilizamos como conteúdos curriculares de cada série, para que não haja aí um disparate entre, por exemplo, Minas e São Paulo, ou São Paulo e Rio de Janeiro, ou Rio de Janeiro e Ceará. Então a gente tem aí esses parâmetros que são nacionais. Independentemente se seu estado ou município tenham feito um parâmetro próprio, né? Independente que se eles fizeram isso, porque aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o currículo paulista. É um dos absurdos da educação, né? Fazer um currículo do currículo, mas tudo bem. Depois eu talvez até faça um podcast sobre esse assunto. O que é importante nessa BNCC? As atividades que nós temos, independentemente se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, elas seguem uma linha nacional. E essa linha nacional está nesse documento. Qual é o agravante que eu encontrei para fazer as atividades de bichinho de jardim que eu queria muito fazer, porque criança de primeiro ano ama bichinho de jardim? Qual foi o agravante que eu encontrei na BNCC? Se vocês lerem ali, esse aqui é um pedacinho do documento da parte de ciências. Se vocês lerem as habilidades aqui, vocês vão perceber que não tem animais. Não foi colocada a questão de animais, a não ser ali, ó, no último objetivo, mas que tem mais a ver com as fases do dia do que com os animais. Tem ali até outros seres vivos, mas é a regulação do ciclo do dia. Então, aqui em habilidades, eu não encontrei. Em habilidades, desculpa, gente. De manhã é difícil fazer vídeo, né? Em habilidades, eu não encontrei em ciências na BNCC algo que pudesse me dar a estrutura da minha atividade, o objetivo final. O que eu fiz? Como a gente está falando de alfabetização, nada me impede de procurar isso em outras matérias. Então, eu fui lá nas matérias de língua portuguesa, de matemática e selecionei 4 gêneros para poder fazer esse material de bichinhos de jardim. Então, a gente tem lá atividades com o tema bichinhos de jardim, que não é de primeiro ano, mas com habilidades da BNCC de português, matemática e trabalhando 4 gêneros textuais da série,
que são habilidades referentes ao primeiro ano. Então, vocês viram que bacana? Eu não tenho de um lado, o que eu faço? Eu pego de outra disciplina. Nada impede que eu trabalhe dessa forma em outras séries também. No segundo ano, por exemplo, se eu não me engano, são animais mais próximos das crianças. Mas nada impede que eu trabalhe, por exemplo, em matemática com pesos dos animais, porque eu vou estar trabalhando o enfoque em matemática, mas a temática mesmo é dos animais, porque as crianças gostam muito de trabalhar com zebra, elefante, girafa, é curioso, né? Então aqui eu fiz essa trocazinha. E daí eu escolhi esses 4 gêneros, que é capa, porque está muito em livro didático, né? A maioria dos livros didáticos tem trazido a exploração da capa do livro. Eu vou trabalhar com bilhete, que é um gênero aí super de primeiro ano, com convite, que também é relacionado, pouco texto, uma estrutura bem simples. E a gente tem um poema, que é um poema bem famoso aí, que felizmente eu posso utilizar porque ele tem uma questão aí que pode ser utilizada em materiais didáticos. Então, esses 4 itens são trabalhados ali nos bichinhos de jardim, porque eu tenho 4 bichinhos de jardim. Então, eu relacionei cada bichinho com um gênero textual diferente. Você deve estar curioso para ver o material, né? Estamos chegando lá, não se preocupe. É que se eu não explicar, eu não me sinto completa. Então, eu preciso explicar para você ver, para você perceber que o material tem uma estrutura, porque eu sou uma profissional da área de elaboração. Isso faz toda a diferença no material que você dá para sua criança. Então, vamos lá. Como que eu estruturei o material? Para cada bichinho, que lembra que eu falei que tem quantos bichinhos? Quem lembra? Gente, tem 4 bichinhos, que eu não vou falar quais são, tá? Mas para cada um desses bichinhos de jardim, eu coloquei entre 4 e 5 páginas, tá? Então, a primeira página, eu vou trabalhar uma estrutura de linguagem, então, vou trabalhar leitura e escrita, trabalhando com o alfabeto, com coordenação motora fina e a leitura de palavras. E vou trabalhar um texto informativo com atividades diferenciadas para cada animal, para cada bichinho. Isso significa o quê? Que a criança vai ter o suporte de leitura e escrita, então ela vai achar o nome, as letrinhas do bicho, por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco uma atividade. Ela vai fazer uma coordenação motora fina, porque faz parte da alfabetização, inclusive a parte de preensão do lápis, né? Você ensinar para a criança. A parte do movimento da letra, porque ela precisa vivenciar o movimento para poder entender, compreender e internalizar a letra. Tem um exercício ali que é para reforçar essa questão de leitura e escrita, e depois eu passo para a interpretação. Daí você pode ficar preocupado. Nossa, Janaína, mas a interpretação em primeiro ano não é muito forte? Depende de quem está fazendo a atividade. Como sou eu mesma quem cria os textos, eu não tiro de outro lugar, então meus textos informativos eles são de acordo com a faixa etária, trazendo ali os marcos do desenvolvimento infantil. Isso é importante, é uma informação super importante, porque significa que eu sou uma elaboradora de material profissional. Eu tenho ciência de que cada faixa etária requer um tipo de texto diferente. Então, se eu vou pegar uma abelha, por exemplo, para falar para os alunos, eu vou fazer um texto curto, com palavras simples e que auxiliem o professor a trabalhar a leitura e escrita de acordo com o que ele precisa no primeiro ano. Então, isso é muito importante. Então, é um texto super curto, super de boa para fazer com as crianças. Em matemática, desculpa, em gênero textual, eu até inverti aqui, lá no material também está invertido já. Em gênero textual, eu vou apresentar um gênero, então eu coloco, por exemplo, uma capa de livro. E daí eu vou explorar aquela capa de livro com os alunos, para eles poderem localizar informações, também incentivando aí a leitura e a escrita. E a 4ª e 5ª páginas, quando houver, eu trabalho a área de matemática. São conteúdos vários, gente, não são só esses daqui. Tem um que eu trabalho com cálculo, outro que eu trabalho com uma situação matemática, que são aqueles probleminhas de matemática. Tem com formas geométricas, tem com sequência numérica.
Então, tem uma variedade de materiais aí para você trabalhar com a matemática. O importante de ter uma estrutura é que traz aí para o aluno, tá coçando meu olho, que traz aí para o aluno uma questão de acomodação, digamos assim. Por que acomodação? Porque ele, tendo a estrutura parecida, não totalmente igual, mas parecida para todos os bichinhos, no primeiro bichinho vai ser novidade. Então, ele vai focar ali na estrutura, ele vai prestar atenção, ele vai ver várias questões ali de layout, ele vai prestar atenção nos desenhos. Quando ele passar para o segundo bichinho de jardim, do ponto de vista de quem elabora a atividade, a intenção é que esse aluno ele tenha automatizado, ele esteja acostumado com aquela estrutura. Como ele já fez uma atividade dessa, supõe-se que na segunda atividade parecida, não igual, mas parecida, ele vai ter um desempenho melhor. Então, se seu aluno não se saiu bem no primeiro bichinho, não se preocupe, porque a gente tem aí mais 3 bichinhos para poder trabalhar com essa questão de atenção, memória e aprendizagem do aluno. Tá? Então, é bem interessante. Agora eu vou mostrar para vocês o material. Eu não coloquei inteiro aqui, mas a capa dele é essa daí, ó, Bichinhos de Jardim, primeiro ano BNCC. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que vocês chegam no material no site da loja. Mas caso você esteja no Instagram e não tenha o link, porque no Instagram os links não são clicáveis, você pode fazer os passos que eu vou dar no final do vídeo. Se você estiver no YouTube, fica mais fácil, porque o YouTube deixa eu colocar um link clicável. Então, embaixo aqui do vídeo, quem está no YouTube, eu vou deixar um link, que é o link do Bichinhos de Jardim. Se você clicar, você vai direto para esse material no site da loja, ok? E dentro dele, vocês podem ver aqui que na capa já tem uma pequena amostra, lá no site tem uma amostra um pouco maior para vocês. Coloquei aqui um de português e um de matemática, mas tem outros. Aí vocês já viram 2 bichinhos, né? A gente tem aqui a minhoca e a borboleta. E aqui são os materiais que estão dentro desse daí do arquivo. São 17 páginas. O mais importante, essas páginas são bem estruturadas, porque não adianta vocês darem atividades que não sejam bem estruturadas para o aluno. Prova disso foi a pandemia, gente. Quem comprou aqueles disparates da internet de 1.500 atividades por R$10 percebeu que aquilo não dá resultado nenhum. Porque chega uma hora, como elas são repetidas e sem estrutura para a aprendizagem, no começo, ok, a criança aprende a fazer. Mas chega uma hora que aquilo se torna repetitivo e cansativo. A gente precisa da repetição na aprendizagem, mas tem que ser uma repetição estruturada. Você repete a estrutura, não a atividade. Entende? Senão a criança fica cansada e ela perde a vontade de aprender. Então tem que ser um material que realmente faça sentido para a aprendizagem, certo? Aqui eu coloquei as páginas da Joaninha. Então a gente tem lá, como eu falei para vocês, um de português, de estrutura de língua portuguesa de leitura e escrita. A gente tem um pequeno texto informativo. No caso aqui vocês podem ver que as atividades são diferenciadas, porque eu já começo com forma geométrica. A gente tem, porque fala no texto, viu, gente? Fala no texto do formato do corpo da Joaninha. Por isso que a gente tem aqui a forma geométrica. A gente tem uma capa de livro para explorar com a criança, feita por mim, certo? Porque é de fins didáticos. E a gente tem uma atividade matemática. Olha aqui, ó, tem um probleminha muito simples. Tem atividades de contagem. Daí nas outras tem a sequência matemática ali de números. Tem a questão de formas geométricas, está bem completo mesmo, certo? E como eu falei para vocês, super importante a estrutura, porque na estrutura a gente tem ali uma questão do profissional que elabora a atividade. Vou falar uma coisa muito séria, porque eu tenho recebido uns comentários, por exemplo, assim, é porque eu fiz pedagogia e
não me sinto segura para fazer atividade pedagógica. Naturalmente, gente, pedagogia é uma coisa e elaboração de atividades é outra, são campos diferentes. O que eles têm em comum é a área da educação, certo? Então, se você fez faculdade de pedagogia, não quer dizer que você está apto a fazer elaboração de materiais. Para você fazer elaboração de materiais, você precisa de um curso confiável. Como que você vai saber que é confiável? Eu até coloquei aqui para vocês, olha. Você vai saber se o curso é confiável se ele trouxer no cronograma dele engenharia pedagógica, arquitetura de informação e carga cognitiva. As outras matérias do curso, porque tem que ser um curso de no mínimo 5 meses, né? O que eu dou, ele dura 8 meses, por enquanto. Mas, se você for procurar um curso de elaboração de material didático, você precisa ver se tem esses 3 itens. E provavelmente as outras matérias do curso, porque ele é feito em módulos, né? Elas vão ter relação com isso. Então, por exemplo, engenharia pedagógica. A gente retoma algumas coisas que você viu na faculdade de pedagogia, porque você tem que ter conhecimento de teorias de aprendizagem para você poder enxergar na atividade para montar. E daí, com base nessas teorias, a gente tem aqui, por exemplo, no meu curso, a questão da criatividade. Então, a gente tem um módulo só de criatividade que ele vai ensinar o quê? Modelos de criatividade para quem não é criativo, mas ao mesmo tempo ele retoma essas teorias da aprendizagem. Por isso que é importante que você utilize para maior efeito nas crianças atividades feitas por um profissional da área de elaboração, certo? Nada impede que o professor faça a folhinha dele, mas isso é um absurdo a escola pedir, gente. A escola precisa começar a se conscientizar que tudo precisa de um profissional. Assim como ela tem o profissional da área técnica que vai lá arrumar os computadores, muito mais importante é ela ter um profissional da área de estrutura de elaboração de materiais. Então, esse profissional ele vai ser responsável por fazer materiais didáticos ali na escola dela, ou ela faz a compra de um profissional certificado nessa área, certo? É uma pessoa validada, não é um qualquer um que começou a fazer atividade do nada. Não brotou ali da terra, entende? Tem um povo que brota da terra, né? Vou mostrar agora como que faz para poder adquirir o material para quem não está no YouTube, tá? Porque eu faço esse vídeo para os dois, né? Então, você vai acessar o meu site, que é o janainespolidorio.com.br, tá lá no slide que eu mostrei para vocês a capinha do material. E no site vocês vão encontrar uma série de informações, pode procurar por faixa etária, mas como a gente tem um tema específico, eu vou aqui na busca da loja e vou digitar bichinhos BNCC. Automaticamente, olha que belezinha, a loja procura para mim. Você usa a tecnologia ao seu favor. Eu dou um Enter e daí vai aparecer aqui para mim o material. Olha que bacana. Tem todas as habilidades da BNCC que são trabalhadas na descrição. Eu tenho também o número de páginas e tenho aqui a estrutura que eu falei para vocês, que eu mostrei ali no vídeo como que foi feito. Se você quiser ver ampliada a página para você ter certeza se está de acordo com a sua turma, aqui embaixo a gente tem umas miniaturas, tá vendo? Quando eu clico na miniatura, ela carrega aqui em cima. E eu posso ainda clicar de novo e ela fica ampliadona assim na tela, olha. E daí eu tenho duas setinhas aqui embaixo. As setinhas vão e voltam, olha. Eu posso ir mudando para poder ver todas as imagens que eu tenho deste material. Bem bacana, né? Se você tiver alguma dúvida no cadastro ou na compra, a gente tem um WhatsApp aqui, ó, que é do atendimento oficial da loja, que você pode entrar em contato pelo WhatsApp. O pessoal que cuida de redes sociais não atende coisa da loja, tá? Por questões de segurança e privacidade do cliente. Só quem atende coisas da loja é a Rose, que é do atendimento da loja, certo? E aqui, ó, eu rodei um pouquinho aqui o site para vocês,
para vocês verem que tem aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, tem o perguntas frequentes, que vai trazer ali muitas dúvidas, ó, são 24 dúvidas que a gente já coletou aí de clientes que estão ali bem explicadas para tirar tintim por tintim a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, dê um ok aí. Se você ficou interessado na... São várias coisas para o final, né, gente? Se você gostou do material, você pode comprar lá pelo link ou por esses passos que eu tô falando. Se você ficou interessado no livro da neurogênese que eu falei que eu ia falar de novo, então esse livro aqui, quem tem dúvidas sobre hipótese de escrita ou como acontece a alfabetização no cérebro da criança, esse é um livro com uma linguagem simples, que tem o objetivo de atender o pessoal de pedagogia mesmo, que ele vai trazer inclusive imagens mostrando até qual hipótese serve para qual método, ou se não qual método serve para cada hipótese. Tem até uma menininha aqui, ó, que ela separou os materiais que você usa em cada hipótese de escrita, então é bem bacana o livro. Ele também lá no site da minha loja, é só digitar o nome aqui, ó, Neurogênese. Se você digitar Neurogênese lá, vai aparecer no www.janicepolidori.com.br. E, finalmente, se você ficou interessado no curso de elaboração de material, porque eu sei que tem gente que vai perguntar nos comentários, ele abre uma vez por ano, em fevereiro, porque é um curso longo, aí de 8 meses, né? Então, só no ano que vem de novo. Mas algumas pessoas entram em contato aí com a Cirlei, que é minha assessora de vendas, para poder colocar o nome na lista de espera do curso, ou para ser avisada quando o curso estiver disponível novamente. Então, a Cirlei, se vocês entrarem no meu Instagram, tem o telefone dela, mas eu vou deixar aqui também para que vocês entrem em contato o e-mail dela, caso vocês tenham interesse no curso de elaboração. Não se esqueçam de curtir o vídeo, gente, se inscreva no canal, porque são muitas coisas interessantes, estruturadas e de referências realmente confiáveis aqui no meu canal. Nada de achismo, eu só uso coisa validada, não conto o que eu acho, eu conto o que eu tenho certeza, que já foi comprovado aí mundialmente. E um bom trabalho para vocês, uma boa alfabetização, uma boa aula para todos. Até o próximo vídeo.